Meus amores, vocês já ouviram falar em apneia do sono? É um distúrbio do sono muito comum, viu? E que precisa ser tratado. Eu convidei a doutora Mônica Marcos de Souza, que é neurologista clínica, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você tem dúvidas, manda no nosso WhatsApp 991765602, tá bom? Doutora Mônica, boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Pode falar no microfone, doutora. Sim. Doutora, o que é a apneia do sono? Qualquer ronco é apneia? Não. A apneia obstrutiva do sono. Ela leva esse nome porque o paciente apresenta dificuldade para respirar à noite, dormindo. Tá? E isso é só à noite? Por isso chama apneia do sono? Obstrutiva do sono, né? Toda vez, até à tarde, depois do almoço, que esse paciente portador dessa síndrome da apneia for dormir, vai produzir o fenômeno obstrutivo e caracterizar com um ronco de alto timbre, mas é um ronco que vem junto com a pausa respiratória. Ou ela é um silêncio, é um silêncio respiratório, ou é um encurtamento da respiração. Uma respiração mais difícil, uma respiração ruidosa, que até o familiar observa que tem alguma coisa estranha. Porque a pessoa que fica deitada ao lado ou num quarto a uma certa distância, ele consegue perceber que está dormindo sufocado, com sufocamento. A gente vê essa dificuldade da pessoa de respirar, parece que ela não está dormindo bem, não está dormindo direito. É muito comum o familiar, a esposa, no caso, trazer esse paciente para consulta, o esposo, né, em consulta. Então ele pode apresentar uns solavancos, uns abalos assim, dormindo. Tá? É um paciente que se movimenta muito dormindo, ele puxa até os lençóis da cama, assim, porque junto com essa dificuldade de respirar, nós temos os fenômenos motores do sono, então esses reflexos ficam mais exacerbados. Não é um paciente que dorme tranquilo, calmo, que repousa, que descansa. Resmunga, doutora? Ele pode falar dormindo também, junto com essa crise da apneia. Tá? Então, durante o dia, é um paciente que tem facilidade em dormir, ele está cochilando o tempo todo, a disposição dele é muito ruim, ele pode ter sono dirigindo o carro. A gente já viu relatos de pacientes que têm o quadro de apneia do sono, que sofrem acidentes de trânsito. Eles estão lá dirigindo e, de repente, no meio da estrada vem o sono, cochilam e passam para o outro lado, até acaba colidindo com outro veículo. Meu Deus, então, sério, ela é né? uma doença séria, ela é muito bem cadastrada na classificação dos distúrbios do sono, é chamada de obstrutiva por conta de que tem algo impedindo uma respiração normal. Tá? Ela pode ser tratada em todo paciente, independente do número de eventos que vão caracterizar se ela é leve, moderada ou grave, acompanhando a taxa de oxigenação noturna. Ela é acompanhada, o primeiro número 1, geralmente ela é ligada com ganho excessivo de peso. Então, o tratamento requer, independente das fases dela, se o paciente tem poucas apneias, se tem muitas, se é um quadro muito grave de centenas durante uma noite, o número 1 é a questão de perder peso e mudanças dos estilos de vida. Então, comer errado, jantar pesado para dormir, usar bebida alcoólica, fumar, não fazer atividade física. Tá? Então, os grandes comemorativos da apneia do sono é esse ronco forte, de alto timbre. Nem todo ronco é igual à apneia do sono, tá? Mas pode observar, porque às vezes pode ser um início da apneia, pode ser um aviso de que algum tempo depois o paciente vai ter o quadro completo. A sonolência excessiva diurna, o mau rendimento, a má produção, irritabilidade, tem pessoas até que desenvolvem um quadro depressivo e muito cansaço. Por quê? Porque ele é um sono interrompido. O paciente não descansa bem, então ele não dorme adequadamente, não existe a profundidade do sono que nós temos que ter para o nosso descanso. E existe outras causas que não seja a obesidade, por exemplo, doutora? Tem. Por exemplo, tem os desvios de septo nasal, tem as hipertrofias de adenoide, que ficam aqui atrás do nariz, né, que é um tecido linfóide. Tem o excesso de amígdalas, obstruindo a garganta. Existem, por exemplo, malformações faciais. Uma delas é a região do mento aqui, o queixo, ele mais para trás um pouquinho, chama retrognatismo. Tem o pálito em ogiva, que ele tem uma alteração anatômica, ele parece uma ogiva, aquela abóbada da igreja, né? Aquela, sabe, uma ogiva, né? Então, essas circunstâncias, elas podem ser ligadas também com o fenômeno obstrutivo durante o sono. Pode ser genético isso, doutora? O que a gente sabe hoje da parte da medicina, né? O que ela traz? A questão de epidemiologia. Ela é mais comum em homens de meia idade. Parece que depois da menopausa, as mulheres passam a ter também uma frequência e atuar em disparidade com o homem de apresentar o quadro também. E em crianças, que tem uma pergunta relacionada com crianças, eu vou encaixar já. Existe, Mônica, existe também o distúrbio em crianças? Existe.
Tá? Como que a mãe, o pai vai ficar observando que é possível a criança ter a apneia do sono? Então, com esses fenômenos otorrinolaringológicos, que é a questão da hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, então é uma criança que respira pela boca, o respirador bucal. É uma criança que está com dificuldade de aprender, dificuldade de ter atenção durante o dia. Então, muitos casos de hiperatividade, transtorno de atenção, pode ser erroneamente diagnosticado como TDAH, e essa criança, na verdade, ela não está dormindo bem, pode ter apneia do sono. É visto também a questão do mau rendimento, do mau crescimento ponto-estatural, então a questão de peso e altura são afetados, e essas crianças também podem ter muita irritação, uma irritabilidade muito grande na questão de comportamento. Então, nós médicos, lembrarmos dessa possibilidade diagnóstica também com as crianças. E os sintomas, então, são esses que a doutora falou, que é um ronco excessivo, forte. E necessariamente tem que ter a pausa da respiração. Exatamente, por isso que ela chama-se apneia, né? A ausência de respiração, né? Então, naquele momento, existe o silêncio respiratório. Então, o paciente que ronca, de repente some tudo, e depois volta a roncar. Com esses movimentos, com esse ronco alto, tudo, e solta a respiração, então pode desconfiar. E, além do que, esse paciente vai para o cardiologista, porque ele está com a pressão alta que não regula. Ele está tomando 3, 4 antihipertensivos, e a pressão dele não está satisfatória. Daí o próprio cardiologista, ele está atento e ele pede para a gente investigar as circunstâncias do sono desse paciente. Agora, doutora, como é que fecha um diagnóstico de apneia do sono? Isso. Então, lembrar em medicina, nós não podemos tirar a questão divina da anamnese. A anamnese é aquele contato com o paciente. Você olha que nós estamos olhando uma para outra, aqui não estou olhando nem para a câmera ali de TV. Nós estamos batendo um papo tranquilos aqui, né? Como se fosse na casa da gente aí. É verdade. Então, o médico ele tem que ter um entrelaço grande com esse paciente e fazer essas perguntas. Inclusive, existe até diminuição da libido, que chama, né? Do interesse sexual, também por conta da apneia obstrutiva do sono. E é interessante fazer as consultas juntos, no caso, se for um casal? Melhor ainda, porque é a esposa que tem a motivação de melhorar a saúde do marido. E às vezes a esposa também não está dormindo, né? Às vezes, já pegamos casos que ela vai dormir no outro quarto, ou ela vem com a queixa de insônia até para um tratamento, mas na verdade o problema está ali com o esposo. Nossa. Outras coisas, Fernanda, né? Sharif. Fernanda Sharif. Outras coisas que podem acontecer com esse paciente a longo prazo, é descrito na literatura, é a facilidade com que esse paciente tem de ter derrame cerebral. Ô, louco, doutora. Por quê? Porque existe uma alteração da agregação de plaquetas, e se viu em estudos assim, de acompanhamento de pacientes, que eles têm mais propensão a fazer quadros de hipertensão arterial e, por consequência, a agregação de plaquetas e facilidade de ter a trombose do vaso, fechamento das artérias. Então, esse paciente pode evoluir com derrames cerebrais. Mônica, o paciente pode morrer dormindo? Pode. Por quê? Com essa alteração das pressões que acontecem à noite, cai o oxigênio, aumenta gás carbônico, existe a facilidade de ter arritmias cardíacas, então podem ser eventos fatais. Então, são descritos casos também de morte súbita no paciente com apneia do sono. É seríssimo, doutora. Então, são coisas sérias e que devem estar no contexto aí do médico hoje, ao realizar uma entrevista de um paciente meia idade, está com a circunferência abdominal um pouco mais elevado do que era esperado por peso e estatura dele. Então, são coisas assim que a gente realmente tem que ficar atento para a investigação. E o especialista que procura é um neurologista? Olha, todas as áreas afins, o otorrino, às vezes o paciente vai pela queixa do ronco. Entendi. O otorrino, o cardiologista vai por conta de se sentir mal à noite dormindo, a sensação de engasgo. Muitos pacientes também, Fernanda, podem ter o quadro de refluxo gastroesofágico, e esse refluxo esse ácido, produto de ácido do estômago, vai nas vias aéreas e promove também esse quadro pode levar até uma pneumonite química, por conta desse refluxo. Então, o paciente pode acordar com medo à noite, com susto, de que está engasgado. Então, são várias fenomenologias que a apneia do sono pode ocasionar, além dessas todas que eu citei. Então, ele pode procurar o clínico geral, o cardiologista, o otorrino, o neuro, e até às vezes até o psiquiatra. E o tratamento, doutora? Conforme eu falei, número 1, independente da graduação desse quadro, se é um quadro leve, moderado ou é grave, todos vão se situar na questão de perder peso. Número 2,
mudança do estilo de vida, menos álcool, mais atividade física, menos peso corporal. Né? Número 3, existe algum fator obstrutivo que seja plausível da cirurgia de correção cirúrgica? Existem. E existem também, Fernanda, procedimentos mais sérios feitos assim com essa região aqui da mandíbula, que é a técnica de avanço mandibular, são para aquelas apneias mais graves. E existe o uso daquele aparelho respiratório utilizado para o sono, que são chamados ou BiPAP ou CPAP, que são aparelhos de ventilação não invasiva, ou seja, o paciente não é entubado, são utilizados aqui na região da face, máscaras com ar sob pressão. Usa para o resto da vida? Para dormir? Usa para o resto da vida. Se for ligado com peso, ele vai ser só enquanto o paciente permanecer com peso alto. E são indicadas as gastroplastias, as cirurgias redutoras de estômago, que também tem que ter indicação precisa, porque nós sabemos que muitos pacientes, depois dessa cirurgia, tinham o prazer em se alimentar e agora não tem mais, e eles caem numa depressão profunda. Não sei se você já teve oportunidade de entrevistar pacientes aqui. Já falei falei com disso? médicos sobre isso. É uma coisa séria. Até outros escapes, eu conheço pessoas bebida alcoólica, leite condensado. Exatamente. Então, são situações sérias, porque você pode fazer com que o paciente desenvolva uma outra perturbação mental, uma outra doença em cima de alguma coisa que já foi feita, né? Um procedimento desse cirúrgico que é muito sério e que muitas vezes, se tiver um peso excessivo e tiver ocasionando um quadro respiratório noturno grave, esse paciente pode ter indicação também desses procedimentos, com muitas ressalvas, conforme eu falei. Então, gente, bora ficar atento aí, viu, no seu parceiro, ou até no seu filho, né, doutora, que você falou até que pode acontecer em crianças, e procurar ajuda, procurar um especialista e uma equipe multidisciplinar, né, para poder tratar isso, que é muito sério. Então, aí o papel do educador físico, do nutricionista, orientar uma boa dieta, uma atividade física adequada, né? Muito obrigada, viu, doutora Mônica, Nada, eu fico satisfeita com o convite. Aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Os meninos mesmo. aqui ficaram filmando. Qual deles que tem a apneia? Será que Quem estava tem? se entregando aí antes da... Quem tem a apneia? Ronaldo antes ou da Maciel? entrevista? Maciel tem a apneia? E a Maciel? cerveja, que você sempre fala da cerveja, né? Que a cerveja é um prato cheio para apneia, facilita o ronco, Eita! aumenta o volume abdominal e também pode levar a um quadro de apneia obstrutiva. Nossa, a doutora vai ter que voltar para falar mais de apneia, viu, doutora? Tem um monte de dúvidas aqui no WhatsApp, mas fica o convite, viu, doutora? Eu fico muito agradecida. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Foi um prazer.